E a gente começa hoje com o Insidecast Imob, com essas feras aqui do mercado imobiliário aí, né? O Paulo Goiano e a Zuila, que são gerentes comerciais, né? Enfim, diretores comerciais da Bambuí, para a gente trazer hoje um pouco de material bom, gostoso, com minha amiga conterrânea baiana, né? E o Paulo Renato, um cara aí também que eu já conheço aí há quase 10 anos de mercado. Obrigado demais por vocês estarem aqui do meu lado hoje, participando hoje desse projeto que vai ser um case, eu acredito, no mercado imobiliário, vai ser algo bem interessante. E hoje, eu sempre começo, perguntando e falando um pouquinho da história da empresa que vocês trabalham, para a gente conseguir ali ilustrar também esses 31 anos, 31 anos de Bambuí. E me fala um pouquinho, Zuila, Paulo Renato, vamos conversando aqui, me fala um pouquinho da Bambuí, O que é que essa empresa hoje, que já tem tantos produtos aí, cases de mercado, tem a oferecer aí no mercado, enfim. A Bambuí nasceu há 31 anos atrás como imobiliária. Seu Joaquim, que é o fundador, o CEO hoje da empresa, a história dele começou numa imobiliária, como a Bambuí como imobiliária. E hoje a Bambuí, há muitos anos a Bambuí já incorpora, além da imobiliária, a Bambuí sempre foi incorporadora também, depois ela entrou para incorporação, tinha parceria com uma outra empresa de Goiânia, separaram há 8 anos e vem incorporando sozinha. Já entregamos diversos imóveis, mais de 30, Paulo? Acho que dá quase uns 30 empreendimentos, entregue rigorosamente na data. É uma empresa que sempre prezou pela data da entrega, pelo respeito com o cliente. E, assim, tá sólida, cada dia inovando, com lançamentos. É uma empresa muito boa de se trabalhar, com produtos muito bons. É uma satisfação, primeiramente, a gente estar aqui tendo esse bate-papo, essa oportunidade de conversar com pessoas que a gente também admira no mercado, com amigos que a gente faz nesse nosso mercado imobiliário. Então, aqui eu considero um bate-papo de amizade e de qualidade também. Então, assim, falar da Bambuí também é muito fácil para nós, que já somos do mercado aí, eu particularmente há um pouco mais de uma década, Acho que quase que igualmente aqui ao Ricardo, Zuila um pouquinho mais, Zuila, um pouquinho mais. 15 anos. Só 15 anos, né? Isso, então assim, quem tem menos aqui já tem uma década, então já dá para começar a conversar um pouco do mercado, Então, e falar da Bambuí, a gente que já conhece o mercado há um tempo, mesmo antes de estarmos aqui, Zuila, a gente sabe que é uma empresa que tem o seu respeito, que tem qualidade, que tem responsabilidade. Então, é uma empresa que é muito fácil para nós e a gente tem muita satisfação de falar dela hoje. E de fazer parte, E de fazer parte, porque se a gente está aqui é porque nós temos a certeza de que nós temos empreendimentos de qualidade para entregar, nós temos a satisfação de garantir para o cliente que nós vamos entregar a ele um produto de excelência e um produto que vai satisfazê-lo. Tanto que a Bambuí tem um histórico de retorno, A Bambuí tem um histórico de clientes que já compraram há 10, 15 anos atrás e voltam para comprar de novo. Então, vira e mexe, a gente lida aqui com esse tipo de situação. Isso é muito satisfatório. Nossa, e é bom vocês comentarem assim, um pouquinho da história da Bambuí, porque algumas pessoas assim até perguntam, e a Bambuí, quem que é a Bambuí? A gente trabalha com pessoal no mercado que não entende muito de construtora, porque não é o foco, o cara tá trabalhando em outras áreas da vida dele, enfim, na parte profissional, e a gente precisa realmente assim, mostrar um pouquinho mais do que a gente oferece. Engraçado vocês falarem que a Bambuí nasceu de uma imobiliária, Sim, seu Joaquim, corretor. E a cidade Goiânia em si é muito novinha, uma cidade, a capital, 85, 87? 87 anos, ali eu brinco que tá entre os 90 anos. Não chegou lá. Nem chegou lá ainda, então assim, a gente tá na primeira geração ainda, entrando ali na segunda geração, e a gente tá falando de 31 anos de história, 31 anos de história com bastante qualidade, uma coisa que vocês frisaram, e a gente vai falar
durante o nosso projeto aqui, que é diferenciais de construtora, e vocês realmente têm um diferencial diferenciado, que é a entrega no prazo. Sim. Né? A gente, há alguns anos atrás, e todo mundo aqui, bastante tempo de mercado já, viu vários projetos, né? E vivemos vários projetos que atrasaram demais. A gente mesmo vendeu como corretor mesmo, né? Vários projetos que o cliente ligava depois, falava, cara, o que você fez? Me entregou um projeto, me vendeu algo que era 6 meses e que já tá 10, já tá 1 ano. Exato. Né? O mercado goiano em si, ele é um mercado de muita qualidade. E eu falo isso com vocês com um pouco de propriedade, porque recentemente eu saí, né, vocês sabem, do mercado goiano, passei um tempo fora, em outro mercado, e que também é um mercado muito bom, mas quando eu retornei com outros olhos para Goiânia, porque eu vivi um outro cenário e eu vi a capacidade financeira, a capacidade de qualidade, que a gente vai falar um pouquinho, que vocês são excepcionais nessa parte de qualidade de entrega, qualidade de acabamento, né, inclusive com vários cases de sucesso, né? E quando eu retornei para Goiânia, eu vi os lançamentos, eu falei, cara, eu não sei nem por que eu saí daqui, mas foi bom porque a qualidade construtiva, que é uma coisa que eu friso bastante, a qualidade construtiva que se vende em Goiânia, eu falo para vocês com propriedade, é comparado aos grandes mercados do Brasil, tá? Grandes mercados. Eu acho que a gente está bem alinhado ali com São Paulo para mais, Pra assim. mais, uhum. Eu acho que a tendência realmente de Goiânia é a gente, assim, ser referência. Já somos referências em várias coisas aqui em Goiânia, tipo medicina, na parte de cirurgia plástica, de olhos, temos excelentes hospitais de olhos e tal, mas a parte construtiva, agro, que é muito forte, o Goiás, mas a parte construtiva, ela vem cada dia mais se mostrando fortalecida aqui. E o mais interessante que eu acho desse mercado é porque a gente atua com construtoras locais. E as construtoras locais são de excelente qualidade e vem se mostrando no mercado nacional mesmo como referência. Sim, ganhando prêmios, enfim. É importante a gente frisar que Goiânia, às vezes o pessoal que ainda não conhece Goiânia não sabe o tamanho do potencial que já existe em Goiânia. E assim, Goiânia tem hoje, por exemplo, um dos prédios mais altos do Brasil. Verdade. Por um momento, né, ele chegou a ser o mais alto do Brasil, enquanto tinha outros em construção ali em Santa Catarina, né? Isso mesmo. Então, nós temos hoje uma excelente construção civil aqui que se desenvolve a cada dia mais, né? E quando a gente fala de construtora, a gente sempre... nós hoje representamos a Bambuí. Graças a Deus estamos numa empresa de excelência, mas a gente torce para que todas as empresas do nosso mercado estejam também em alto nível, né, com responsabilidade, com qualidade, porque isso é bom para todos nós. É verdade. Né? Porque o nosso mercado precisa de coisas boas. E quando a gente fala, para começo de conversa, sobre essa questão de entrega, sobre essa questão de entrega no prazo, de qualidade, que a Bambuí faz com grande... pontualidade hoje, isso é muito importante, porque nós estamos falando de quê? De lançamentos. Nós estamos falando que o cliente hoje chega aqui e vai adquirir um imóvel que entrega daqui 2, 3 anos. E aí, onde está o histórico? O cliente quer saber. O histórico papel, dessa né? empresa Vende uma o cliente promessa. primeiro assina um papel, é uma promessa de sonho. compra, né? O próprio contrato diz isso, é uma promessa de compra e venda, para ter o imóvel lá na frente. Então, isso é muito importante. Então, quando você fala desse histórico de uma empresa que tem mais de 30 anos no mercado, que nunca atrasou a entrega e que sempre entregou com qualidade, que entrega com qualidade, isso faz muita diferença, né? Faz. Vocês falaram algo que eu concordo demais com vocês, que é a parte do regionalismo aqui. Eu até brinco, eu falava um tempo atrás que as grandes construtoras, elas não conseguiram segurar o sarrafo daqui. Não conseguiram. Né? Não conseguiram porque eles trabalham em grande escala, né? Sim. Nas questões de compras, enfim, porque trabalham no Brasil inteiro. E quando chegou aqui, né, o padrão goiano, né, de vender o produto, né? A Bambuí é uma empresa genuinamente goiana, né? Então, assim, de vender esse padrão de acabamento. Nossa, eu lembro que assim, já se vendia o porcelanato 60 por 60, a empresa regional goiana. A regional que eu falo
já entregava as grandes empresas estavam entregando ainda uma cerâmica, né, 45 por 45, que o cliente até ficava assim, cara, mas, né, tipo uma grande empresa dessa trabalhando. E assim, espaço até tem, né, para entrar no mercado. Espaço até tem, porque a gente hoje ainda, a cidade é imensa, né, a cidade ainda é uma cidade que eu considero... Um bebê, né? É um bebê e uma cidade ainda que tem área. A gente que veio da Bahia, que é uma história muito, né, Verdade, antiga, muito onde começou o Brasil, né? A gente vem pra cá e fala, nossa, mas 80 anos e com uma evolução tremenda. Absurda. E com um mercado imenso Estamos ainda aqui em aí dois pra baianos tudo. e um goiano. É verdade, é verdade. É verdade, aqui você tá em desvantagem. Mas olha só que coisa boa, né? O tanto que a gente eleva, né? Eu adquiri. Eu sou muito grata por estar aqui. Exato. Eu fiz minha vida aqui, né? Tem 17 anos que eu moro aqui, então Nossa, verdade. Quase uma goiana, né? quase. Quase uma goiana. E eu realmente, assim, eu tenho 11 anos, na verdade, que tô aqui. E me sinto, assim, lisonjeado de ser abraçado pelos goianos, né? Pela forma que nos trata. Me permite até fazer um adendo com relação a esse assunto que vocês falaram agora. Por quê? Vale a gente ressaltar, por exemplo, vocês são da Bahia. Goiânia, fazendo esse link com o nosso setor imobiliário, Goiânia é uma capital muito receptiva. É uma capital que ela traz muita qualidade de vida e hoje pessoas de várias partes do Brasil também vêm morar em Goiânia e vêm investir em Goiânia. Por quê? Por conta dessa receptividade, dessa qualidade de vida que tem aqui, né, na nossa capital. Então isso é muito bacana. Vocês, por exemplo, têm aí uma história de vida já de crescimento aqui em Goiânia e muitas outras pessoas também têm e outras que estão por vir, né? Então a gente atende, vira e mexe, a gente atende também pessoas que pretendem vir morar em Goiânia, né, no futuro próximo ou imediatamente, né? Tivemos até aqui, acho que um case aqui com o próprio Ricardo, né, que eu tô me lembrando agora. Nós fizemos uma baita de uma negociação, uma venda recente aqui, que é isso, inclusive o cliente, né, acho que a gente pode falar, né, um cliente de fora, inclusive do Brasil, né, um cliente do exterior que pretende vir morar em Goiânia em um empreendimento nosso aqui de alto padrão, sim, que vai entregar aí daqui um pouco mais de 3 anos, né, então é muito bacana isso. Você falou uma coisa, Paulo, que isso acontece, assim, diariamente a gente tem visto no mercado goiano, né, que é essa migração por qualidade de vida. Sim. Né? Muita gente de São Paulo. Muita gente de São Paulo, Rio, né? O pessoal que vem realmente de outros estados, que chega aqui e fala, cara, eu tô morando numa cidade que tem ali tudo que uma grande metrópole te oferece, tudo eu falo, desde academias, parques, saúde, restaurantes, né? Os melhores do Brasil, na verdade, conceituados e premiados. Sim. Né, a gente tem uma cidade ainda pequena, quando eu falo pequena, eu falo pequena de proporções para deslocamento, né, que é uma... A gente brinca que a praia do Goiano são os parques, bares e restaurantes, né? E é verdade, porque ainda é muito pequenas distâncias, né, pequenas distâncias. Eu morei numa grande capital agora, onde eu saía da minha casa, era 10 quilômetros, e tipo assim, 10 quilômetros eu tava morando num bairro próximo, tá? 10 quilômetros ela mora no bairro próximo. Goiânia, o cara mora Bueno, Oeste, Marista, Jardim América, setores ali centrais, Nova Suíça. Cara, você tá literalmente a 5 minutos, 10 minutos de quase tudo. De tudo. Né? Então, assim, isso quando a gente estende para os bairros mais periféricos, a gente também não tá falando que a cidade também é tão grande. Não são grandes distâncias, né? E é um periférico que é assim, né? A gente tem um periférico bonito até. Ainda tem. Goiânia é uma cidade bonita. Goiânia, qualquer bairro que você vai, você não tem aquela diferença social tão grande. Não. Lógico que tem os Marista, Jardim Goiás, Bueno e tal, tem um padrão, mas assim, você não vê aquela discrepância que se vê em Salvador, por exemplo. Verdade. Entendeu? Concordo. Você não tem aquele choque cultural, você não tem aquela, sabe, você não tem aquela
aquela discrepância financeira mesmo, que você fala, pô, a minha realidade, eu tô aqui, chego na varanda da minha casa, a realidade do próximo me dói. Logo em frente. Isso não tem, isso é muito bom, isso lhe dá um aconchego para viver. É verdade. Às vezes fala assim, mas você tampa a realidade do Brasil. Não, cara, eu vivo hoje numa cidade que dá para ter uma igualdade. Todo mundo aqui tem carro. É verdade. Na cidade onde tem aí Cara, o número de veículos até acima do número de... E isso mostra o quê? Que é uma cidade mais equilibrada financeiramente, né? Então, assim, é muito bom morar aqui. A classe média aqui vive muito bem, né? Eu tenho o costume de falar, né? Compra-se muito, né? Mudam de imóveis com muita frequência, né? Existe um estudo, né, que fala exatamente de como o brasileiro muda de residência, né, ao longo dos anos, né? E o goiano, ele tem mudado com mais frequência do que o resto do Brasil. Eu falo isso com muita propriedade porque se vende muito projeto na planta para quem já tem imóvel. Sim. Né? Sim. Então, assim, e aí o cara faz o upgrade, o cara muda para um apartamento de 3 quartos, aí depois ele acha pequeno, ele quer mudar para um de 4 quartos, e aqui a gente tem muito negócio de permuta, a gente faz negócio. Né? Eu brinco que o goiano, a gente faz negócio, né? A gente não deixa desamparado. E até um ponto que vocês comentaram agora, muito importante, e a gente fala de região. A Bambuí, hoje, lança os melhores produtos nas melhores regiões. E eu preciso frisar isso com muita ênfase, porque os cases que a gente sempre fala, eles estão localizados nas melhores regiões. Né? Nas regiões que a gente tem aí um metro quadrado mais interessante, né, em relação... O metro quadrado de Goiânia ainda está muito aquém ainda do que pode chegar, né? E a gente vai entrar nesse assunto um pouquinho, né, quando a gente falar ali da evolução, né, do que não tem de estoque, né, do que a gente acabou de conversar. Né? De como tá a realidade hoje do mercado, né? E esse assunto, historicamente, o brasileiro, ele tem um histórico de adquirir poucos imóveis ao longo da vida, né? E de mudar muito pouco ao longo da vida. E hoje, como você mesmo falou, Ricardo, isso está mudando, né? Isso está mudando porque as pessoas querem ter novas experiências, querem ter mais qualidade de vida. E é bom a gente falar disso, que eu falei isso, acho que no começo da nossa conversa. E a Bambuí em Goiânia faz parte disso, né? Do upgrade. Que é a gente ter os clientes que compram e que retornam, né? E vira e mexe, a gente, como eu falei, a gente tem esses casos aqui. Então, o goianiense, a Bambuí faz muito parte disso, dessa experiência que o cliente quer ter, que as pessoas querem ter de mudar, de evoluir, então isso é muito bacana também. E olha que então a gente tá, é bom falar sobre isso, a gente está falando que uma construtora, né, faz parte teoricamente do dia a dia, cara. Porque a gente está falando de uma mudança de apartamento, uma mudança de convívio, né, isso é um negócio que a gente comenta às vezes com o cliente, poxa, mas eu queria um produto antigo, um produto antigo que eu falo, de alguém que já me atendeu um dia. Sim, e vocês... é pela confiança. E vocês têm isso, vocês oferecem isso, né? A Bambuí tem um slogan, né? É pra vida toda. Boa, verdade. Vou pedir um aumento pro chefe, hein? Verdade, coisa boa. Cara, e até frisando e falando dessa parte de localização, né? Eu queria até puxar um pouco, né, a sardinha de alguns produtos de vocês, né? A gente tá falando lá embaixo, né, Zuila, sobre os cases de sucesso, né? A Bambuí tem vários cases de sucesso, produtos de excelência que mudaram o cenário de Goiânia em relação à estética construtiva, em relação a projeto inovador. O Easy Life. O Easy Life é um case de sucesso, tanto de venda quanto de projeto. Verdade. A gente veio o Easy Life está entregue, eu acho que já tem quase uns 7 anos, 8 anos de entrega. Ele foi lançado há 10 anos atrás, mais ou menos. E veio com um projeto de 1 quarto, que hoje voltou o lance da piscina. A gente já entregava lá com o projeto, já podia colocar varanda, na varanda a banheira. Jacuzzi. Jacuzzi, a gente veio com rooftop desde o Mediterrâneo, entendeu? Que já é um produto mais antigo e que não existia rooftop em Goiânia. Então, assim, a gente já trouxe isso lá atrás. Na época foi uma sensação, aí
acabou o rooftop, acabou essa história de banheira na varanda e tal. Agora voltou com tudo e isso, coisa que a gente fez lá atrás. E hoje o Easy Life, ele é um empreendimento de revenda que tem o metro quadrado mais caro de Goiânia. E um dos mais valorizados mesmo, né? Ele tá ali do lado do Vaca Brava, com vista pro Vaca Brava. E para aluguel de Airbnb, ele é sucesso absoluto. Hoje a procura é de quem quer comprar, existe fila. Aparecer um Easy Life para venda, ele é vendido. Então, assim, eu acho que é um case de real sucesso, tanto na época do lançamento, que se vendeu em 2 dias, quanto até hoje. 10 anos depois, ele tá aí com uma revenda excelente. É o metro quadrado mais caro de revenda hoje. Verdade. A gente fala que os produtos da Bambuí, a gente vai falar isso um pouquinho daqui a pouco no Ares, especificamente, vocês estão trabalhando projetos atemporais. Porque eu tô falando de um projeto de 10 anos aí, de 11 anos, e vai saber quanto tempo de aprovação. A gente está falando só o superficial, né? Só o que veio à tona para o mercado, entre lançamento, produto na planta e entrega. Né? Então, assim, existe um histórico bem grande. E até hoje o produto é moderno. É moderno. Fachada moderna, né? Rooftop, que já... Banheira na varanda. Nossa, produto fantástico. Quando eu faço questão, tá? Quando eu vou apresentar algum produto de vocês, de colocar alguns produtos que eu conheço, bem assim, fiel na minha cabeça. E o Easy entra como um produto fiel. O La Musique, né? Aquela área de lazer. Fantástica, que não tem igual. Quando o produto tem um sucesso atemporal, né? Que atravessa até situações de moda, significa que tem muita qualidade. Né? E essa parte inovadora que eu vou puxar agora um pouquinho, que é o que vocês também têm como diferencial. A gente já falou que vocês hoje têm um diferencial de também localização, que é uma coisa que a gente frisa muito em Goiânia, né? Os melhores produtos têm as melhores localizações. Né? Antes de ser um produto... É uma localização. A gente vende localização. Exatamente, porque apesar de eu ter comentado no início do vídeo, ou no meio aqui, que a gente tem ainda uma mobilidade muito interessante em Goiânia, a gente ainda quer ter um pouquinho mais de qualidade de vida. Né? O cliente que está fazendo um upgrade, ele já viveu aquele momento dele, ele está fazendo, né, ele está indo para um outro momento. Né? E o momento dele é onde ele quer estar mais próximo da escola dos filhos, é onde ele quer estar mais próximo de um parque, né? É onde ele quer estar mais próximo das regiões que ele vive, que ele sobrevive, que ele respira, né? Que é o negócio dele. E é onde a gente entra naquela parte de produto bom e localização excelente, né? E aí eu tenho que puxar um pouquinho para grandes produtos, né? E vocês lançaram agora o Ares, né? Agora, quando eu falo agora, porque é um produto recém-lançado, um produto com opções de plantas maravilhosas, né? E eu queria até que vocês comentassem um pouquinho, assim, do Ares especificamente, que traz algo que o Easy tem, que é fachada e produto inovador, algo que o La Musique também tem, né? Que é uma área de lazer maravilhosa ali, né? Que o La Musique é um case nessa parte, na minha opinião, por conta de lançar algo que não existia na época, né? Hoje até tem alguns produtos similares, né, de outras construtoras, mas assim, me fala um pouquinho, né, Paulo, Zuila, assim, do Ares. Antes de mais nada, Ricardo, eu até gostaria aqui de estender um pouquinho mais, porque hoje a gente não tem como falar do portfólio atual da Bambuí sem falar de pelo menos 3 produtos. Nossa, ótimo. Né, do atual. E aí eu vou numa ordem cronológica aqui, Zuila também, Zuila. A gente vai numa ordem cronológica de entrega. Hoje nós temos o HL Park. Para quem não sabe, HL significa Highline Park de Nova York. Tem todo um conceito, né, inspirado no Highline Park de Nova York. É um produto de alto padrão, de 3 e 4 suítes, que está aí para entrega agora em 2022. E também já é um case de muito sucesso, porque nós estamos aí aproximadamente com 85% vendido esse empreendimento. Então, já temos aí uma segurança de que ele vai chegar ali na entrega praticamente 100% vendido, né? Então, isso já é uma certeza. E está ali, a 1 quadra do Goiânia Shopping, ali do lado do Parque Vaca Brava. Então, quando a gente fala dessa qualidade de vida e dessa localização privilegiada, a gente tem que falar do HL,
né? E é um dos empreendimentos mais altos de Goiânia. E a gente tem que trazer isso. O destaque dele. O HL vai até o 43º andar. Então, ele é um dos empreendimentos mais altos de Goiânia. Então, a Bambuí tá aí dentro desse hall também, né? E aí, quando a gente fala ali daquela localização, a gente também tem que falar do Vox. O Vox Home é um empreendimento, né, que o próprio nome dele traduz que foi dar voz, né, às pessoas, para que nós tivéssemos um empreendimento que tivesse uma pluralidade de ideias, de opções de lazer, né, e uma planta magnífica dentro daquilo que ele propõe. Então, o Vox, ele tem predominantemente uma planta de 130 metros, ele está ali na mesma rua do HL, na quadra de cima, ou seja, a 2 quadras do Goiânia Shopping, então é um empreendimento fantástico, que na proposta dele, ele também se enquadra como uma das melhores opções. Por quê? Tem até um grande destaque que a gente pode falar do Vox, que é o fato dele ter uma tipologia única. 130 metros, 3 suítes, óbvio que temos lá as penthouses, 4 penthouses lá em cima, que é ainda mais família, né? São imóveis ainda maiores, mas onde eu quero chegar com essa colocação? Muitas vezes, eu não estou criticando, não vou criticar outros empreendimentos, mas é apenas um detalhe bacana do produto, do Vox. Essa tipologia exclusiva que ele tem, que é uma tipologia familiar, não é verdade? Quem procura um apartamento de 130 metros é uma tipologia familiar. Normalmente é para família, normalmente com pessoas que contam com filho também, e é uma tipologia que você não, é um empreendimento que você não vai ter ali aquela mistura muito grande de públicos, né? De públicos. Porque você vai ter esse público familiar, você não vai ter aquela demanda da locação de 1 quarto, de 2 quartos, que não, volto a dizer, não é uma crítica a produtos que têm essa mistura, mix, né? Mas é uma característica do empreendimento para aquela família que quer um ambiente, um empreendimento ainda mais familiar. E aquela Que região seja muito isso também, né? E seja qual for o formato dessa família. Foi justamente isso que a gente buscou. Quando o projeto foi feito, foi pensado, não importa o formato da sua família, qual seja a sua família. Entendeu? Se é composta por 1, 2 pessoas, se é composta por 3, 4. Quem são essas pessoas? Mas para ter aquele público que busca somente estar ali no meio de quem quer 130 metros, que quem não quer ter uma locação Airbnb, por exemplo, um entra e sai de gente no prédio. Sim, né? sim. Que é uma exclusividade, né? Com uma planta não tão exagerada. Quando eu falo exagerada, é tipo assim, acessível financeiramente. Porque a gente fala de tamanho, a gente fala de acessibilidade financeira também. A gente converte isso, né? Então você tem a localização perfeita, que na minha opinião, HL e Vox ali tá naquela região. Que foi onde a gente começou com o palco, né? É verdade. Que ninguém apostava ali, que é o Bueninho, o Jardim América, que é chamado Bueninho. Brava, né? Que o pessoal não olhava para aquela área e a gente já enxergou o futuro. E passe hoje e veja o que virou. Verdade. É verdade. E tem se destacado muito, porque é uma região muito horizontal, né? Uma região de muitas casas. E o Paulo tava falando do HL, tanto que ele é alto. Cara, você olha o HL de longe, você enxerga ele de longe. Ele é destaque. Ele é destaque. Fala assim, cara, que prédio grande. Né? Então, assim, você vê realmente a dimensão e o tamanho do prédio olhando de longe. Né? E aí você imagina, cara, e aquela vista pro Vaca Brava? Né? E aquela vista de Goiânia em si? Então, voltando a falar em plantas de 130 metros, plantas ali mais acessíveis, cara, e é uma planta acessível que tem diferencial de aberturas interessantes dentro da planta, né? Sim, Eu conheço a planta e assim, eu gosto daquela planta, né? E hoje um produto que está ficando quase pronto, né? A gente costuma dizer que o apartamento do Vox ali, a entrega já está agora menos que 2 anos aí, né? O prazo estipulado. E é uma planta que internamente ela traz diferenciais absolutos. Por quê? Você tem dentro dela uma integração ali de sala, cozinha, e ainda tem um outro ambiente que é a copa ali, que a gente também tem aí uma denominação de canto alemão, né? Muito charmosa essa denominação do canto alemão.
E ali, aquele canto alemão, aquela copa que oferece naquela planta, eu costumo dizer que apartamentos de 180, 200 metros não tem. A área de serviço que ele possui também, muito ampla ali, apartamentos muitas vezes de 200 metros não tem, né? Então, realmente, ele tem características, uma suíte master que tem um baita closet ali, com um diferencial enorme de espaço. Então, eu acredito que é um empreendimento que está muito bem posicionado, não é à toa aí que a gente está com um sucesso nele também de vendas, mas ainda dá tempo dos nossos clientes aproveitarem, né? Ainda dá tempo de aproveitar. Então, é um empreendimento super bacana, né? E aí a gente entra, né, Paulo, no produtaço, né, que No acabou de ser nosso lançado. mais recente lançamento, que inclusive nós estamos aqui dentro do decorado dele, né, com muita satisfação aqui, falando de dentro do decorado do Ares Marista. Quando a gente vai falar de Ares Marista, a gente tem que começar falando da localização. Lógico. A localização dele hoje no que todos nós que somos do mercado sabemos, né, e até mesmo nossos clientes, que é o metro quadrado mais valorizado e mais requisitado de Goiânia, que é aqui no setor marista, que praticamente dentro do Parque Areião, né? Nós temos uma fachada incrível que veio também como uma grande, digamos assim, virada de chave da própria Bambuí, que trouxe aí uma fachada simplesmente maravilhosa e atemporal, que se movimenta, uma fachada 360 graus, né, que é a varandada de todos os lados e tem uma movimentação maravilhosa. Eu costumo dizer que o pessoal lá o pessoal lá no Parque Areião vai tirar foto. Vai ser cartão postal, a fachada do Ares Marista. Nossa. Vai tirar foto ali da fachada do empreendimento, né? Então nós temos ali uma vista pro Areião, é maravilhoso. E aí tem uma diversidade também nessa questão de opção com varanda maior, com varanda menor. E aqui nós estamos dentro do apartamento, né? Então a gente não está mostrando tudo aqui, até porque o pessoal tem que ficar um pouquinho curioso para vir ver, né? Para vir visitar. Verdade. Então, mas a gente pode falar que aqui a gente tem uma planta com uma sala maravilhosa, muito ampla, integrada com essa cozinha que é uma cozinha mais quadrada, digamos assim, então ela traz mais espaço, não é aquela coisa espremida, então ela tem a vista para o areião aqui da sala e da cozinha. Nós temos janela na cozinha com vista para o areião, né? Que é um grande diferencial. Então, os nossos clientes estão muito satisfeitos com a aquisição aqui, porque vai ter a oportunidade de receber aqui os seus convidados, né, seus amigos ou familiares, numa sala como essa, fazendo aqui um jantar, um almoço bacana e tendo a vista maravilhosa aqui para o Parque Areião. Comercializei agora O nosso maior apartamento do empreendimento. Penthouse, nem falei ainda. E uma coisa muito interessante que o meu próprio cliente, eu vim bem direcionado, né, para o produto de vocês, porque o meu cliente ele tinha algo que ele queria e era muito especial. Ele queria coisas que existem no Ares, por exemplo. Muita janela, muita porta, muito aberto. Ele gosta bastante de iluminação. A gente fala dessas novas varandas, né? E vocês trouxeram isso como inovação, na verdade, que é uma varanda que você tem a sala inteira isso, exato, e vai até o quarto, né, de portas, então você dá uma claridade interessante. Hoje em dia, gente, essa parte de iluminação interna, eu tenho escutado bastante, tá? O cliente não quer ficar, o cara que está comprando um apartamento, ele não quer morar num negócio preso. Isso foi muito o efeito da pandemia. Quando a gente começou no projeto do Ares, foi justamente isso que fez a gente fazer um projeto tão aberto e tão livre. E o parque, até o nome veio por conta disso, porque na pandemia todo mundo ficou naquela coisa enclausurada, todo mundo, as famílias que se encontravam à noite, passaram a conviver o dia inteiro. Isso foi um pouco sufocante, entendeu? E assim, as pessoas hoje buscam tá livre, tá num lugar arejado, num lugar aberto, porque a gente não sabe o dia de amanhã como é que vai ser. Se tiver de novo, eles querem estar bem instalados.
entendeu? Quer ter a liberdade, quer estar pra fora mesmo do lugar e se sentir livre, porque no momento que a gente estava mais preso, entendeu? Que a gente teve que ficar ali, faltava isso. E aí os projetos, eu acho que não só o nosso projeto do Ares, como diversos outros projetos que vieram, já trouxeram isso para Goiânia, pensando até lá na frente, essa liberdade que as pessoas estão querendo dentro do ambiente da casa dela. E a Zuila lembrou de um ponto que a gente não pode deixar de falar, o nome. O nome veio exatamente de encontro, porque o nome traduz respirar os ares do Marista, respirar os ares do Parque Areião. Então isso traz todo o diferencial, todo o diferencial. Eu acho perfeito, né? Esses conceitos de mais espaço, Sim, de mais claridade, de mais sair, abertura. Respirar mesmo e ter Né? aquela sensação de ufa, eu não tô dentro de uma caixinha. E a gente está falando de um apartamento, né? A gente está falando de uma residência verticalizada. Então, assim, a gente tenta ao máximo fazer com que isso traga um ambiente que, assim, a gente está falando também de um mercado que tá... É engraçado falar isso, mas, assim, que está se verticalizando ainda, né? Goiânia ainda está se verticalizando. A gente não tem como mostrar aqui, mas a própria imagem que eu estou vendo aqui agora, que é a imagem do parque, ela tem muito verde. Os prédios estão concentrados em algumas poucas regiões ainda. Então, assim, a cidade ainda é muito aberta. A gente consegue vender aqui vista ainda. Sim. Coisa que já não se consegue vender em grandes metrópoles. A gente vende vistas definitivas, como a gente acabou de fazer a comercialização da cobertura, que é 100% definitiva. Né? E foi um pedido do meu cliente. Ele pediu exatamente isso. Ele falou, eu quero uma vista para o parque. Né? Eu quero uma vista para o parque. Então, assim, foram vários pontos, mas assim, foi a vista para o parque, foi a localização das melhores escolas, foi a avenida e a região de maior, né, potencial econômico. Então, assim, foi um conjunto de situações. Então, o Ares, né, ele veio, na minha opinião, para mudar um pouquinho essas questões de fachadas. Sim, porque revolucionou o mercado. O mercado tinha aquela fachada quadrada, né? Aquela coisa retinha. E ali, com alguns diferenciais, igual o do Easy, que tem um diferencial. Tem um fórum de corretores, né? Que sempre tá ali criticando todo e qualquer lançamento. Verdade. E quando a gente lançou e que fez o meeting, colocou, eu não saí a noite inteira olhando aquele fórum. Porque eu falei, gente, porque o pessoal ataca. E aí eu olhei, só foi elogios. Coisa boa. Só foram elogios, só todo mundo falando. Foi, assim, muito bem comentado, graças a Deus. Né? E, assim, a gente ficou muito feliz, porque é um lugar onde os corretores tiram para criticar. E não tivemos essa crítica. Nossa, isso é muito bom. E o seu cliente, né, Ricardo, que nós tivemos a oportunidade de satisfazer a necessidade, o desejo dele aqui, com uma das penthouses do Ares, né, que inclusive 4 suítes, com piscina, né, na própria penthouse, na própria residência. Inclusive nós temos aí mais 3 ou 4, tá? Para quem aí ainda deseja ter essa oportunidade, nós ainda temos, né? Ricardo tá pronto para vender. Ricardo tá aqui prontinho para atender, satisfazer mais alguns clientes VIPs aí que vão ter essa satisfação. Então, pessoal, eu acho que isso é muito importante. A gente tem aí no Ares essa diversidade, tem os apartamentos ali, os apartamentos tipo, que vão ali entre 172 a 191 metros, né? Que tem só essa variação, essas variações de varanda, né? Que é um opcional para o cliente, e tem as penthouses aí na média de 350 metros, que é um luxo, que é absolutamente indescritível aí a sensação que a pessoa, né, que essa família vai ter de morar, né? A gente, mais cedo, um pouquinho antes da gente, né, no nosso bate-papo, antes daqui da gente sentar, a gente tá falando de estoque, né, do que não tem, né? E até voltar um pouquinho nesse assunto, pra gente ir para um outro assunto, e a parte muito importante que a gente estava falando nesses últimos tempos, assim, é que não estamos tendo produto para ser comercializado pronto, né? E aí a gente entra nesses produtos que o cara consegue se programar, que é um Ares, um Vox, né? Consegue se programar para adquirir, né? Vocês têm poucas unidades, mas enfim, ainda tem alguma coisa aí para ser comercializada. Sim. E aí, Paulo e Zuila, uma questão que a gente sempre comenta, né? O Ares ainda tem algumas unidades, lógico, até por conta de ser um produto, né? Que tem uma metragem
que atende uma gama um pouco menor de pessoas, né? Uma localização maravilhosa. Mas eu queria, na verdade, ressaltar a questão do metro quadrado, porque o Ares, ele chama bastante atenção também nessa parte. Sim. Hoje a gente tem produtos... a gente está falando de uma orla que não é uma orla, mas a gente tá falando de uma região que se lançou muita coisa nos últimos tempos, né? E que ainda tem alguns outros produtos, né? Que são ali produtos que batem de frente com a Ares ali em relação à metragem, em relação à qualidade também construtiva, as grandes construtoras também. E aí eu gosto de fazer essas perguntas para elas serem desafiadoras, né? Pequena provocação. Uma pequena provocação, né? Pra gente pegar uma base nesse negócio. Cara, como que vocês conseguiram encaixar, né? Porque hoje o metro quadrado de Goiânia mudou bastante. Né? No último ano... Ainda tem muito espaço para valorizar. Claro, porque estava defasado há muitos anos também. Tá? Então, assim, R$5.000, R$6.000, isso não existe quase no Brasil inteiro. Né? E a gente ainda trabalhava aqui algum tempo atrás com esse número, que é um número que não existe. Né? O mercado hoje ainda trabalha, né? Alguns poucos produtos ainda, né? Mas eu vi valorizações de R$1.000 no metro quadrado, eu vi valorizações de R$1.500 no metro quadrado, e de repente vocês chegou num patamar, né? Até deixar isso bem claro, de 10 mil, 11 mil, né? Alguns produtos a R$12.000 no metro quadrado de lançamento. Isso não existia em Goiânia. Isso não existia. E aí vocês trouxeram um produto de altíssimo padrão, tá? É um produto que não perde em nada. Na verdade, ganha em vários pontos, né? Em relação a outros produtos. Vocês trouxeram plantas ali, né? Eu falo flexíveis, mas na verdade, assim, plantas que atendem ali o cara que não quer o 250, mas o cara também não quer o 130. Sim. O cara tá no meio termo ali de 170 metros. Eu acredito que o corpo de pesquisa de mercado de vocês seja muito forte em relação a isso, e foram muito felizes, né, em relação a isso. E aí vocês trouxeram um negocinho a mais, né? Que é encaixar o metro quadrado no meio dessa avalanche de subidas, assim, de crescimento, porque realmente é isso que tem acontecido, tá? Eu pego tabela de um mês pro outro, gente, que muda completamente, tá? Completamente. E vocês conseguiram, né, balancear entre a qualidade, o altíssimo padrão e o preço. A gente teve no lançamento do Ares aqui, que foi há poucos meses, o próprio lançamento em si, a gente teve um metro quadrado a partir de 6.800, né? Enquanto outros estavam lançando a 9, 10 mil. Exatamente, 9, 10 mil, 11 mil batendo aí, penthouse principalmente, né? Nossas penthouses foram lançadas aí no metro quadrado de 7,5, 8,5, né? Uhum. Então, ou seja, nós tivemos a oportunidade de sentar com os nossos clientes aqui, temos ainda, né? E dissemos a eles que uma coisa totalmente factível, que não é valorização futura, que é o hoje, que nós entregamos a oportunidade do cliente adquirir um imóvel como esse, com uma valorização já de hoje de R$1.500, R$2.000 no metro quadrado, né, de ganho, com o ganho de compra, né? Então a gente teve essa oportunidade aqui no Ares e tem ainda, né? Então a gente sempre conversa isso abertamente aqui com o cliente, nessa mesa inclusive, né? Desse decorado que a gente gosta de fechar os negócios aqui. Dentro do decorado. Dentro do decorado. A Bambuí tem isso, a gente não quer que o corretor sente na mesinha lá fora não, quer que o cliente dele, ele viva a experiência de estar dentro do imóvel, dentro do apartamento. Zuila, vamos fazer uma pequena provocação aqui. Inclusive aqui na Bambuí não tem aquelas plaquinhas, não encoste, não sente, tá? A gente deixa o corretor e o cliente muito à vontade. Sim. Então isso é algo muito bacana, né? Goiano, né? Nos tem que pegar, né? Tem que tocar, tem que sentir. Exatamente. O cliente quer vir sentar no sofá, vamos negociar no sofá. Quer sentar na mesa, vamos na mesa. Não quer. Já está dentro da casa dele. É a casa dele que ele está comprando, né? Então, nada melhor do que o próprio decorado para você negociar. Então, essa conta ela é muito importante, né? Porque essa conta do metro quadrado, essa conta da valorização também faz parte dessa aquisição, que é uma aquisição que muitas vezes ela é para uma moradia futura ou até mesmo para um investimento, né? Então, conta muito isso e os nossos clientes estão cada vez mais satisfeitos, né? Com
os empreendimentos que já foram lançados e com os que vêm por aí, que a gente tem novidades aí em breve também. Eu gosto de falar, a gente vai chegando assim no nosso finalzinho de entrevista, e aí eu de entrevista, de bate-papo, né, de conversa, que isso aqui nada mais é do Lá que, vem, hein? do que uma conversa com grandes amigos e grandes profissionais do mercado, né, que é o que eu tenho trabalhado bastante, né, eu graças a Deus tenho uma abertura boa com os meus amigos, né, e como profissional também, mas aí chega o finalzinho de entrevista dessa e eu falo, cara, como não perguntar? Já sei, quer saber de novidade. O que vai acontecer em 2022, porque a gente sempre espera novidade, né? De quem é bom, a gente sempre espera novidade, a gente sempre espera inovação, né? De quem realmente já oferece isso há algum tempo. E 31 anos, né? Mais de 30 anos, assim, a gente já fala assim, cara, o que vai vir, né? O que será que vai acontecer? O que vocês vão mostrar pra gente de diferencial? Porque hoje em dia, e eu vou falar isso com muita propriedade, o mercado não tá fácil de inovação. Porque o mercado de Goiânia em si, ele tem se mostrado assim, cada vez mais tecnológico, cada vez mais luxuoso, requinte, sofisticação, marca, e daí vai, né? Então, assim, eu lembro, acho que o HL tem uma arte lá, né? Sim, tem uma arte na do fachada. de um artista. Um painel muito, né? Isso. E eu tava lembrando aqui, eu falei, cara, tem um painel. Então, assim, a gente hoje tem misturado É justamente no mercado. pelo Highline, que é um parque em Nova York que traz esses artistas. Olha isso, então assim, hoje o que vocês estão fazendo é isso, vocês estão trazendo padrão construtivo. Sim. É o primeiro de tudo, na minha opinião, né? Qualidade construtiva. Aí vocês trazem depois requinte, sofisticação e agora a arte dentro dos negócios, né? Sim. E aí a gente não espera menos, né? Assim, eu sei que a gente não pode falar muito, sempre assim e tal, mas vamos lá. Será que a gente pode dar um pequeno spoiler? Vamos dar pelo menos um lançamento. Pelo menos tá. Que a gente já tá aí. Ó, antes disso, Ricardo, isso que você falou, de trazer arte, de trazer um conceito, mas o conceito, ele não tem que ser só no papel, porque muitas vezes a gente vê aquele conceito bonito, aquele nome, mas é uma coisa que está no papel ali que ninguém vê na prática aquele conceito. Quando a gente fala do HL, por exemplo, como você citou agora, a gente está falando que a inspiração do Highline Park de Nova York, dentro do HL, é clara essa inspiração. Ela está na arte da fachada ali de um artista chamado Wes Gama, que inclusive ele esteve reconhecido nas Olimpíadas de 2016 aqui no Brasil, com a arte chamada Raiz do Povo Brasileiro. Tem também a grande questão ali do lazer, que tem grama natural suspensa a 9 metros de altura, né? Com um parque privativo interno ali, com árvores frutíferas, né? Então, isso é muito bacana, isso é conceito na prática. É conceito na prática. Aí quando a gente vem para o Vox, a gente fala que no Vox tem um belíssimo salão de festas, um espaço gourmet e um pub, né? Uhum. Então, que foi um sucesso no palco. Exato, é verdade, exato. Verdade. Então, isso realmente, Vox deu voz às pessoas que queriam ter uma pluralidade. Então, você tem aí isso é só um exemplo, você tem 3 ambientes de confraternização, de lazer ali no mesmo empreendimento. Então, isso é dar voz, né? Então, por isso o nome. Quando a gente fala de Ares, a gente está falando do quê? Dessa abertura que a gente conversou aqui, né? Aqui nesse apartamento, nesse imóvel, apartamento tipo, nós temos aqui na sala 26 metros quadrados de esquadrias envidraçadas. Portas aqui na sala inteira. E isso quer dizer o quê? A respiração dos ares do Parque Areião. Né? Então, é conceito na prática, né? E aí, quando a gente vem pro ano que vem, né? Agora que já tá aqui, nós estamos em dezembro, Bora. né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho. O que a gente vai trazer? Vamos soltar um pouco. Bom, que aí eu já quero assim, ó, você me ligando, cheio de pasta, dizendo assim, nossa, eu tô com 10, 15 pastas para esse empreendimento, eu tenho certeza que no mínimo que você vai vender é isso. Coisa boa. Né, Paulo? Com certeza. Coisa boa. O que a gente falou de localização?
Localização. Qual que é a nossa localização? Aí eu lhe convido a passar lá, né, nessa localização aqui, que o Paulo vai falar agora, e ver o nosso stand de vendas. Sendo construído nesse momento. Vão ser 2 decorados, entendeu? Pavimento térreo, primeiro pavimento, segundo pavimento. 3 pavimentos no stand de vendas. Você já tem Com qualidade 2 de stand de decorados. vendas, né? Eu tô na central aqui, diferenciada. Isso, a central que a gente tem... Aliás, a gente recebe muito bem o corretor, pãozinho de queijo todo dia, tem um espaço que eles podem vir para trabalhar, mesmo que não seja para atender cliente. Então, a gente preza muito o corretor. A Bambuí tem isso, ela valoriza demais o corretor. Não é toda a central que tem um espaço para qualquer corretor, não é o que está de plantão. Eu tô falando dos outros todos, do mercado que querem vir trabalhar, tem aqui um espaço maravilhoso para trabalhar. Isso. Aí lá na... Fala aí onde é. Então, sem mais delongas, em termos de localização. Digamos que nós estamos a poucos metros da Praça Nova Suíça. Poucos metros da Praça Nova Suíça, num dos pontos mais altos de Goiânia. E aí a gente já pode dizer, em termos de localização, de vista, né, que nós estamos muito bem privilegiados com esse próximo empreendimento. E aí nós vamos ter ali uma diversidade também de opções, né? Isso a gente pode adiantar, né, Zuila? A gente pode falar ali mais ou menos entre metragem, o que a gente vai ter já? Os últimos lançamentos, apartamentos de 2 quartos, quais foram as metragens? Me fale aí. 60, 74, 90, 85. O que vai ter? Então, hoje a gente vê muito 2 quartos com 60 metros, né? Naquela região. Naquela região, 60 e poucos metros. A gente vai ter uma predominância de apartamentos de 2 quartos na casa dos seus 74, 75 metros. 2 suítes. Vocês sabem, assim, aí essa metragem quase de 3 quartos, né? A Zuila meio que soltou aqui. Eu ia falar que provavelmente você deve estar imaginando que deve ser um 2 quartos de 2 suítes, né? O mínimo, né? Então, é diferenciado, né? Isso é diferenciado, né? Então, a gente percebe que esse empreendimento... E aí a gente vem com algumas variações que devem chegar aí até próximo dos 90 metros. Um 3 quartos, próximo dos 90 metros. 3 suítes, né? 3 suítes. Onde, quando você imagina aquela localização que já está ali no hall... Né? Quando a gente fala ali de Praça Nova Suíça, quando a gente fala ali de Nova Suíça, a gente está falando do hall das melhores localizações da cidade, né? Nova Suíça que não tem lançamento há muitos anos, né? Exatamente. Muitos anos. Exatamente. Então, assim, hoje a gente tem lançamento Bueno, Jardim América, Marista, mas Nova Suíça... E uma região desejada, demais. Muito procurada. Todas as escolas estão ali próximas. WR Júnior ali no Parque Amazônia, pertinho. Visão na T13, Ávila. Você tem a Padaria Maná, que hoje é uma referência de gastronômica em relação à padaria. Você tem a Dela na praça, você tem bancos. Então, assim... Tudo, né? Ali é uma região que atende a pessoa a pé. A pé. A gente acredita que esse empreendimento vai surpreender muita gente. Vem com detalhes muito interessantes, a gente não pode adiantar muita coisa, mas o que a gente já pode adiantar a área de lazer, Zuila. Vem uma área de lazer bacana, né? Que condiz com a Bambuí, né? Que condiz com aquilo que a Bambuí entrega, né? E sempre procurando evoluir ainda mais. E assim, mas é importante a gente já adiantar, Ricardo, que essa tipologia também, ela vai trazer uma acessibilidade para várias pessoas que querem morar muito bem, né? E de várias localizações da cidade. Então ali, quando a gente pega a macro-região desse lançamento, a gente está falando ali de Jardim América, do próprio Nova Suíça, do Parque Amazônia, Jardim Atlântico, o próprio Alto do Bueno ali. Então, é uma oportunidade de moradia fantástica e de investimento também. Ó, outro spoiler. Também. Aquela região é a região o quê?
Prática. Prática. Extremamente prática. Grave essa palavra, prática. Prática. Tem outros pontos. Pronto. Gostei. Praticidade. Eu acho bom. Eu acho bom. E eu concordo com vocês, assim, eu particularmente, eu moro em várias regiões em Goiânia, né? Eu fiz várias mudanças ao longo da minha trajetória desses últimos anos. E eu morei em alguns bairros e eu me apaixonei, lógico, pelo bairro que eu moro hoje, né? Pelo setor, né? Como o goiano chama, né? O setor. Como setor, e aquele setor, inclusive eu morei na Nova Suíça, tá? Ali naquela região, Sim. bem próximo, né? Eu morei perto da Maná, Sim. né? Que é bem próxima mesmo. E foi a última região que eu morei antes de ir para a região que eu moro hoje, mas foi a região mais calma, mais tranquila, tá? Engraçado, né? Uma região que tá no meio, um volume de gente, né? De muito passagem, grande. de tudo, mas... E ao mesmo tempo, Zuila, eu tinha uma coisa que é difícil ter em Goiânia, assim, hoje, nos grandes centros, eu falo, que é a tranquilidade das vias de carro e tal. E eu morei numa região que eu falava, cara, o que eu tô fazendo aqui? Tipo assim, eu tô em Goiânia mesmo, eu ouvi o pássaro cantar. E é engraçado falar isso. E ali é muito próximo de onde eu morei, tá? Essa região. Então, eu falo pra vocês o seguinte, aquela região, ela tem um quê de praticidade, né, que é importante. Sim. Ela tem também um quê de sofisticação, porque a gente está falando de Nova Suíça, um bairro mais antigo, um bairro que não se lança há muito tempo, mas que tem produtos enormes, tem produtos tem pessoas mais velhas morando e ao mesmo tempo pessoas muito novas tentando algum produto novo, né, que não se tem. E a gente está falando de investimento, gente, que ali para um futuro de investimento. Quando eu falo investimento, eu falo em todas as etapas, tá? Sim. Desde da evolução do metro quadrado, né? Que tem muita gente que faz essas aquisições para isso, até a questão dos aluguéis, né? A gente está falando de 2 quartos. Muito próximo das melhores escolas da cidade, de algumas das melhores escolas da cidade. Shoppings. Exatamente, né? shoppings. Um pulo do Goiânia Shopping, um pulo para ir pro Buriti Shopping. Verdade. Perto de parques, Vaca Brava, do Futuro Parque do Serrinha. Porque É ali, verdade, com o Futuro certeza vai Parque. virar o Parque do Serrinha, né? Vai O virar. escoamento ali é muito bom. Né? As principais vias estão ali. Né? A gente está falando de T63, a gente está falando de Transbrasiliana, a gente está falando, né, também de T5, se eu não me engano, pega um pouquinho do final ali, T5, T4, né? Então, a região atende todas as etapas. Eu fiquei até ansioso. No meio dessa conversa aqui eu fiquei até ansioso, eu falei, vou ter que dar uma investida forte nesse produto. E o último spoiler, hein? Pode ficar ansioso mesmo, pode se preparar para vender muito, porque oportunidade não vai faltar, porque é uma quantidade bem interessante de unidades que vão ter nesse empreendimento, que quem focar vai vender bastante porque não vai faltar oportunidade. Aquela localização, eu lembrei aqui, o produto de vocês, ele vai ficar como todos os produtos. Como a HL que se destaca. Sim. No meio de... E ele vai vir em alto, viu? Como o Ares que vai se destacar. Tô falando tudo. Como o Ares, é verdade. Como o Ares que vai se destacar, como os próprios cases antigos aí. Será que esse vem com uns 20 andares, pelo menos? Eu acho difícil. Eu acho difícil. Uma esquina daquela... Não, uma esquina daquela merece muito mais. Tem que... porque... eu aposto nos 23 a 25. Eu aposto nos 40. Vamos cá, entre lá e cá. Entre lá e cá. Tô aqui no meio. Gente, é uma honra pra mim, né, falar com vocês, conversar com vocês. Eu fiz esse convite, né, eu já vinha conversando, né, com o Paulo Renato há um tempo atrás, e eu tava adequando também minha agenda, que graças a Deus nos últimos meses foi maravilhosa, foi, assim, perfeita. Mas, assim, eu tava tentando adequar minha agenda, a agenda de vocês, naquela correria toda, e eu agradeço muito, né, por a gente estar... a gente está conversando assim, o Insidecast Mob é justamente para isso, para a gente falar um pouquinho de vocês, um pouquinho de construtora, um pouco de produto, um pouco do mercado, né? A gente explorar um pouquinho das regiões, falar um pouco do que a gente vive no dia a dia, porque isso a gente conversa todos os dias, a gente senta para tomar café, a gente senta para reunir, a gente faz isso daqui todos os dias. Então, esse projeto é um projeto exatamente isso, não é para isso. Né, para mostrar também um pouquinho
às vezes de composição, a gente vai marcar depois pra gente falar, cara, como que foi criado, né, o produto X, né, e a gente vai falar como que vocês desenvolveram. E isso é muito interessante porque a gente fala um pouquinho do que o cliente às vezes não conhece, que é o desenvolvimento de produto, né? Que é uma loucura. Que é uma loucura. Na hora que você vai procurar vaga de garagem, que você vai na implantação ali, vai vendo onde tá. Exatamente. Vai achando cada cantinho, aí um grita, não, ali naquele canto não dá pra pôr uma vaga. Mexe daqui, mexe dali. É loucura. E isso é bom a demais. gente entrega pro cliente só no final, né? Brinca só o filezinho. E a gente vai ter muitos bate-papos para falar um pouquinho mais de Bambuí, um pouquinho mais de produtos específicos. Esse podcast, esse canal, ele vai servir de um canal para vocês também, né? Um canal de voz, um canal onde a gente consegue realmente conversar, falar um pouquinho de desenvolvimento, produto. E eu fico lisonjeado, né, por vocês me darem essa oportunidade, né? A gente que fica, eu fiquei super feliz. Tava lá em Pirinópolis para variar e chegou uma mensagem, um sinal ruim, eu falei, ô meu amigo, vamos. A gente Vamos agradece encaixar. muito também, Ricardo. Não só, obviamente, vai além da questão profissional, tem a amizade, né, que nós temos aqui, né, fora dessas 4 linhas, né? Então, é muito gratificante para nós também fazer parte desse projeto, né? Que não é só para engrandecer o nosso trabalho pessoal. Acho que muito menos isso, é muito mais para engrandecer o nosso mercado, o mercado imobiliário. E eu até vou fazer uma continha aqui agora de cabeça, mas se a gente somar a idade da Bambuí, mas o tempo de trabalho no mercado imobiliário de cada um aqui, a gente está falando de quase 70 anos de experiências imobiliárias. Quase 70 anos de experiências imobiliárias. Eu acho que... o senhor agora. Eu acredito que isso, apesar de ser um papo super descontraído aqui, mas traz também a questão da responsabilidade, traz a questão aí do senso de compromisso que nós temos no mercado, né? Porque nós não somos aventureiros no mercado, né? Nem um de nós aqui e nem a empresa que nós estamos representando. Não entrou para nesse testar momento. e pronto. Porque acontece isso às vezes, né, nesse nosso mercado, pessoas que acreditam que é fácil ser corretor de imóveis, trabalhar no mercado imobiliário, e aí entra, faz uma aventura de alguns meses, enfim, e aí vê que não é para amadores, né? Que a gente precisa se profissionalizar de fato, e a gente está aprendendo todo dia, né? A gente está aprendendo todo dia, tem novas experiências no nosso mercado. Então, eu fico muito grato também pela oportunidade da gente falar um pouco das nossas experiências aqui de mercado e também falar da Bambuí, que hoje a gente representa com muito orgulho, né? Essa empresa que tem muita responsabilidade e qualidade no mercado. Muito agradecido também pela oportunidade aí de fazer parte do projeto, viu? E eu agradeço também. Para as próximas. E o próximo bate-papo já fica aqui um convite para o Humberto. É verdade. Ele estava com a agenda muito cheia, mas o próximo bate-papo a gente já chama o Humberto, que hoje é o nosso diretor, né? Que é quem cuida hoje da Bambuí, porque o seu Joaquim Isso. tá mais tranquilo e os filhos estão à frente da empresa. Isso. E a gente tem o Humberto, que é o nosso chefe, e a gente é feliz, né, de fazer parte, cuida da área aí da nossa área né, são 3 comercial. irmãos, né? O Humberto, Isso. Cláudio e Henrique, mas o Humberto cuida dessa nossa área. Hoje ficou dessa forma, o Humberto cuida da área comercial, da parte da engenharia, da incorporação em si. O Henrique hoje cuida de toda a parte financeira e o Cláudio cuida do departamento de aluguel, porque a Bambuí, além de construtora, incorporadora, ela é imobiliária. Nunca deixou de ser. Sim, claro. Então a gente tem o departamento de revenda, a gente tem o departamento de lançamento e a gente tem a parte de aluguel também. Claro. Então é uma empresa bem completa, é um grupo bem completo. Fica o convite então, né, aberto para o Humberto participar aí do nosso próximo bate-papo, que vai engrandecer também ainda mais. E Humberto, você vem armado, viu? Que eu vou fazer pergunta, viu? Você vem armado que eu vou fazer bastante pergunta. Você tá aqui no meio, você vai ter que soltar tudo. Tá bom? Esse é mais um Inside, mais um podcast, mais um Insidecast Mob, onde a gente conversa aí com grandes feras do mercado, né? Pessoas maravilhosas que passaram, estão na minha vida o tempo inteiro e fazendo parte aí do mercado goiano. E obrigado. É isso aí. Vamos lá, vamos pro próximo.